Você já acordou no meio da noite com a sensação de que algo estava prestes a mudar? Não uma mudança qualquer. Uma daquelas viradas que você sente no peito antes mesmo de entender com a cabeça. Se você está aqui agora, provavelmente já passou por isso, ou está passando. Alguém próximo a você, alguém da sua família ou do seu círculo íntimo está sendo sacudido por dentro. E o motivo é você. Não pelo mal, pelo bem, pela verdade sobre quem você realmente é. Uma verdade que essa pessoa se recusou a enxergar por muito tempo, mas que o céu decidiu revelar da forma mais poderosa possível. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque o que você vai ouvir aqui pode ser exatamente o que explica aquela sensação estranha que você não consegue colocar em palavras. Esse aperto no peito, essa mistura de cansaço com esperança, esse pressentimento de que algo grande está chegando. Não vim aqui para te dar ilusão, vim para te entregar verdade. E às vezes, a verdade que mais cura é justamente aquela que a gente esperou por anos sem saber que estava esperando. Vamos começar pelo começo, pela dor que você carregou em silêncio. Pensa comigo, quantas vezes você fez o bem e ninguém viu? Quantas vezes você segurou o choro na frente de quem deveria ser seu porto seguro, mas que, na prática, era mais uma fonte de julgamento do que de acolhimento? Você estava passando por uma tempestade real. Perda, doença, crise financeira, decepção amorosa, solidão. E essa pessoa, em vez de se aproximar, se afastou. Ou pior, ficou do lado de fora olhando, murmurando, questionando suas escolhas, duvidando da sua capacidade, te vendo cair e achando que era culpa sua. Isso dói de um jeito diferente, porque não é qualquer pessoa. É alguém com quem você compartilhou refeições, memórias, talvez até um teto. É sangue, ou quase sangue. E essa proximidade transforma a traição numa ferida que não fecha fácil. Você pode ter sorrido para frente e chorado por dentro por meses, talvez anos. Pode ter se perguntado o que havia de errado com você para merecer aquele tipo de... Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Tratamento você não merecia, e agora o céu está provando isso. Mas antes de falar sobre o que está acontecendo com essa pessoa agora, preciso que você entenda algo sobre o caminho que te trouxe até aqui. Existe um padrão que aparece na vida de pessoas que são chamadas para algo maior. Não estou falando de grandiosidade no sentido de fama ou dinheiro. Estou falando de uma grandiosidade de alma, aquele tipo de pessoa que suporta mais do que deveria, que perdoa mais rápido do que o mundo acha razoável, que continua de pé quando tudo ao redor desmorona. Esse perfil tem um nome no âmbito espiritual: escolhido. E os escolhidos têm uma característica em comum. Eles são testados com uma intensidade que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Você provavelmente passou por pelo menos uma fase da sua vida em que a pressão foi tão grande que você duvidou de tudo, de Deus, da vida, de si mesmo. Você se perguntou se valia a pena continuar tentando. Você ficou exausto de um cansaço que não é só do corpo, é da alma.
Esse cansaço tem nome, é o peso de carregar sozinho aquilo que deveria ser dividido. E uma grande parte desse peso veio de quem estava perto de você e escolheu te ver cair em vez de te oferecer a mão. Agora, eu quero que você preste atenção no que vou dizer a seguir, porque é aqui que a história começa a virar. Existe um princípio espiritual que atravessa todas as tradições, do catolicismo ao espiritismo, do budismo às religiões de matriz africana, do evangelho às filosofias orientais, que diz o seguinte: a verdade não pode ser escondida para sempre. Ela tem peso, ela tem pressão. E quando chega a hora certa, ela rompe qualquer barreira que tentou contê-la. Não porque alguém forçou, mas porque o universo, Deus, o campo espiritual, chame como quiser, tem uma inteligência que vai muito além da nossa lógica humana. E essa inteligência sabe exatamente quando é a hora de revelar o que estava oculto. A pessoa que fez parte da sua dor está passando por isso agora. Algo aconteceu. Pode ter sido pequeno aos olhos do mundo. Uma foto encontrada por acaso, uma conversa que escorregou, uma memória que ressurgiu no lugar errado, uma pessoa que disse algo sem intenção e abriu uma janela que ela preferia manter fechada. Pode ter sido um sonho. Pode ter sido um silêncio súbito numa reunião de família que disse mais do que 1000 palavras. O que quer que tenha sido, chegou com uma clareza que não dá para ignorar. E essa pessoa está despedaçada por dentro. Não estou dizendo isso com satisfação. Estou dizendo com responsabilidade. Porque o que ela está sentindo agora é um processo espiritual real. E entender esse processo vai te ajudar a saber como você precisa se posicionar quando o momento do encontro chegar. O orgulho é uma armadura pesada. Quem a usa por tempo demais, esquece que por baixo dela tem carne viva. Essa pessoa se protegeu do remorso com narrativas. Ela convenceu a si mesma de que você era o problema, que seu silêncio era arrogância, que sua paciência era passividade, que sua fé era ingenuidade. Ela construiu uma versão de você que justificava o tratamento que te deu. Porque é mais fácil acreditar que a outra pessoa é errada do que encarar a própria falha. Mas quando a verdade chegou e ela chegou, essa narrativa desmoronou. E quando a narrativa que sustenta o orgulho cai, o que fica é algo muito mais difícil de carregar. A realidade nua, a realidade de que ela errou, que ela te viu sofrer e não estendeu a mão. Que ela falou mal de você enquanto você estava lutando sozinho, que ela duvidou da sua luz enquanto você tentava apenas sobreviver. Esse peso está sobre ela agora, e ele não sai com distração, com trabalho, com série na televisão, porque é um peso espiritual. É a consciência acordando depois de um longo sono, e quando a consciência acorda assim, de forma abrupta, ela não deixa descanso. Você já notou alguma coisa diferente nos últimos dias ou semanas? Uma mensagem fora do padrão, um like em foto antiga, um comentário que pareceu mais pessoal do que o normal, talvez um contato indireto, através de alguém em comum, perguntando como você está com uma atenção que antes não existia. Esses são sinais, não de perseguição, não de drama. São sinais de alguém que está tentando se aproximar sem saber ainda como fazer isso, porque o remorso paralisa. Ele cria um loop. A pessoa quer falar, mas não sabe o que dizer. Quer se explicar, mas tem medo da rejeição. Quer pedir desculpas, mas o orgulho ainda sussurra que isso é fraqueza. Então, ela orbita. Ela aparece nas beiradas da sua vida esperando uma abertura. Às vezes, sem nem perceber conscientemente que é isso que está fazendo. E aqui eu preciso pausar e te fazer uma pergunta direta. Você está pronto para esse encontro? Não estou perguntando se você quer. Estou perguntando se você está pronto. Porque existe uma diferença enorme entre querer que alguém se arrependa e estar emocionalmente e espiritualmente preparado para receber essa rendição com graça.
Muita gente passa anos pedindo a Deus por justiça e, quando a justiça chega, não sabe o que fazer com ela. A raiva vira o roteiro e o que deveria ser cura vira confronto. Esse vídeo existe justamente para te preparar para não deixar isso acontecer. Veja, o que está sendo orquestrado aqui não é uma vitória num sentido mundano. Não é o momento de virar para essa pessoa e dizer, eu te disse. Não é a hora de compilar um histórico de erros e apresentar como prova do quanto você sofreu. Isso seria humano, totalmente compreensível, mas seria desperdiçar um momento sagrado. O que está sendo orquestrado é uma cura. E curas exigem algo muito mais difícil do que raiva. Exigem graça. Graça não significa que você fingiu que não doeu. Não significa que você apagou a memória do que aconteceu. Não significa que você é obrigado a abrir as portas da sua vida como se nada tivesse acontecido. Graça significa que você reconhece que aquela pessoa também carregou os próprios fardos, os próprios medos, as próprias feridas não curadas que a fizeram agir da forma que agiu. E que, agora que o céu abriu o caminho, você tem a chance de não perpetuar o ciclo. Isso tem tudo a ver com linhagem, com herança espiritual. Pesquisas em epigenética, que é o estudo de como experiências traumáticas são transmitidas biologicamente entre gerações, mostram algo fascinante. Traumas não resolvidos se inscrevem no DNA e podem ser passados para filhos e netos. Isso a ciência já comprovou. Mas o que as tradições espirituais ensinam há milênios é ainda mais profundo. Não apenas os traumas, mas os padrões de comportamento, as crenças limitantes, os ciclos de dor repetidos dentro de uma família têm raízes que vão muito além de uma única vida ou de uma única geração. Quando você suportou o que suportou sem se tornar aquilo que te feriu, você já quebrou uma parte desse ciclo. Quando você escolheu o silêncio em vez da vingança, a oração em vez do ressentimento, a paciência em vez da amargura, você estava fazendo algo que seus ancestrais talvez nunca tenham conseguido fazer. Você estava curando para trás e para frente ao mesmo tempo. E agora, nesse momento de encontro que está chegando, você tem a chance de selar essa cura de vez. Pensa em como isso funciona numa família brasileira típica. A gente sabe como é. Existe sempre aquele não dito, aquela briga que nunca foi resolvida de verdade, mas que todo mundo finge que foi. Aquele familiar que errou e nunca pediu desculpas, mas todos continuam sentados na mesma mesa no Natal como se tudo estivesse bem. Aquele padrão de orgulho passado de geração em geração, onde pedir desculpas é sinal de fraqueza, onde expressar emoção é exagero, onde a dor se engole e a gente segue em frente sem processar nada. Você cresceu nesse ambiente. Provavelmente você mesmo carregou alguns desses padrões por um tempo antes de começar a questionar. Antes de perceber que o silêncio forçado não é paz, é supressão. Que engolir tudo não é força, é sobrevivência. E que sobrevivência, apesar de necessária em certos momentos, não é o mesmo que viver. O processo que você passou, aquele que pareceu destruição, foi na verdade desconstrução. Tudo o que não era genuinamente seu foi sendo tirado. As ilusões, as esperanças depositadas nas pessoas erradas, a necessidade de aprovação de quem nunca te deu valor real. Isso foi sendo removido camada por camada, dolorosamente, como se alguém arrancasse uma casca que havia crescido sobre você. Dói. Deus, como dói. Mas embaixo dessa casca estava o que o céu sempre conheceu. A versão de você que não precisa de validação para saber que tem valor. E é essa versão que essa pessoa está vendo agora. E é isso que a despedaça. Porque ela tentou te diminuir quando você estava vulnerável e não conseguiu. Ela tentou te definir pelos seus momentos mais difíceis e a definição não colou.
Você não virou o que ela achava que você seria. Você virou algo que ela não esperava e não sabe muito bem como lidar. Alguém inteiro, alguém que apesar de tudo está de pé. Não de pé com arrogância, não de pé com amargura. De pé com uma paz que confunde quem esperava ver ruínas. Essa paz é a sua maior declaração. Não as suas conquistas, não o seu sucesso visível, não a sua aparência, a sua paz, aquela calma profunda que você construiu na dor. Isso perturba mais do que qualquer discurso poderia. Agora preciso te contar algo importante sobre como essa aproximação vai acontecer. Ela provavelmente não vai chegar com um discurso preparado. Não espere uma confissão articulada, organizada, com começo, meio e fim. O remorso genuíno raramente se apresenta assim. Ele aparece nos tropeços, numa mensagem escrita e apagada 3 vezes antes de ser enviada. Numa ligação onde os primeiros 30 segundos são de silêncio constrangedor, antes das palavras virem. Numa visita onde ela fica olhando para você de um jeito diferente, procurando algo nos seus olhos, sem conseguir dizer exatamente o quê. Presta atenção no que está nas entrelinhas, no que o corpo comunica quando a voz falha. Às vezes, o pedido de desculpas mais poderoso que você vai receber não vem em palavras. Vem num abraço que dura um pouco mais do que o normal. Numa pergunta genuína sobre como você está, com pausa real, para ouvir a resposta. Num gesto pequeno, uma mensagem de bom dia após anos de silêncio que carrega um peso simbólico enorme. O céu não exige perfeição nesse processo. Ele exige autenticidade. E se houver autenticidade da parte dela, você vai sentir. Sua alma reconhece verdade. Especialmente depois de tanto tempo distinguindo o que é real do que é performance. Mas e se você ainda estiver com raiva? E se quando esse momento chegar, o que emergir não for a calma que a gente está descrevendo aqui, mas aquela dor antiga, aquele nó na garganta, aquele aperto no peito, isso também é sagrado. Não existe cura sem sentir. Não existe perdão real sem primeiro reconhecer honestamente o quanto doeu. Se você ainda tem raiva, a raiva tem um recado para te dar. Ela está apontando para uma ferida que ainda precisa de atenção. E antes que esse encontro aconteça, o trabalho mais importante que você pode fazer é dar espaço para essa dor, não para ficar nela, mas para atravessá-la com consciência. Chora se precisar. Escreve numa folha de papel tudo o que essa pessoa te fez sentir, coisas que você nunca disse em voz alta, e depois queima essa folha ou rasga. Faz uma oração, mesmo que você não saiba exatamente como orar, mesmo que as palavras saiam tortas. O que importa é a intenção, é a decisão de não deixar que o passado comande o presente. Porque quando você entra nesse encontro ainda carregando a ferida aberta, o que acontece não é cura, é reativação. E você já sofreu demais para se dar ao luxo de revirar o que já estava começando a cicatrizar. Então, vamos falar de algo prático. O que você faz quando ela aparecer? Primeiro, respira, literalmente. Antes de responder qualquer coisa, antes de reações automáticas assumirem o controle, você respira. Esse segundo de pausa é onde a sua consciência tem chance de liderar em vez do seu ego ferido. Segundo, você escuta de verdade. Não escuta para responder. Não escuta procurando brechas para confrontar. Escuta para entender. Existe algo poderoso que acontece quando alguém se sente verdadeiramente ouvido. O coração abre, as defesas caem, e é nesse espaço aberto que a verdade mais profunda pode circular. Terceiro, você fala a sua verdade com calma. Não precisa proteger ela de como você se sentiu. Pode dizer que doeu, pode dizer que foi difícil, pode dizer que você levou um tempo para entender o que aconteceu, mas diz isso sem acusação, sem lista de culpas, sem tom de tribunal. Diz como quem está se libertando de um peso, não como quem está entregando uma sentença. Quarto,
Você decide o ritmo da reconstrução. Perdão não é um evento, é um processo. Você não precisa, no dia em que ela aparecer, já ter resolvido tudo, já ter voltado para onde estavam antes, já ter reaberto completamente as portas. Você pode perdoar sem necessariamente restabelecer a intimidade de imediato. O perdão liberta você. A confiança se reconstrói com tempo e com consistência de comportamento. E quinto, talvez o mais importante, você honra a si mesmo durante todo esse processo. Não abre mão da sua paz em nome da harmonia superficial. Não engole a dor de novo para parecer espiritualmente evoluído. Não faz de conta que está tudo bem antes de estar tudo bem de verdade. Porque essa é justamente a armadilha que perpetua os ciclos que estamos tentando encerrar. Existe uma frase do filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella que ficou famosa justamente porque tocou na ferida certa. Não confunda cordialidade com submissão. Ser gentil não é ser passivo. Ser espiritualmente avançado não é aceitar tudo sem discernimento. Você pode ser luz e ainda assim ter limites. Você pode perdoar e ainda assim saber quem merece a sua intimidade. Isso é maturidade espiritual. E é exatamente para isso que o seu processo te preparou. Agora, preciso falar sobre os sinais que você pode estar recebendo enquanto esse momento se aproxima. Porque eles são reais e têm um propósito. Você pode estar tendo sonhos mais intensos que o normal. Sonhos com pessoas do seu passado, com lugares que carregam memória emocional, com situações que parecem mais reais do que o sonho comum. Isso não é aleatório. É o campo espiritual processando o que a consciência ainda não conseguiu absorver completamente. Os sonhos são o laboratório da alma. É onde integrações acontecem sem a interferência do ego. Você pode estar se sentindo mais sensível emocionalmente. Uma música que você conhece há anos, de repente te faz chorar sem motivo aparente. Uma cena num filme ou numa série te pega de surpresa com uma emoção que parece desproporcional para a situação. Uma conversa sobre nada termina com você, precisando ficar em silêncio por um tempo. Isso é o corpo liberando o que foi reprimido. Deixa, não tenta controlar. O choro que a gente segura vira veneno. O choro que a gente deixa passar vira libertação. Você pode estar sentindo uma inquietação espiritual, um desejo de se reconectar com práticas que abandonou ou de aprofundar as que já tem. Uma vontade de orar mais, de meditar, de ler textos sagrados, de estar na natureza, de silêncio. Isso é a sua alma pedindo alimento antes do momento grande. Honra esse chamado, alimenta essa conexão, porque quanto mais ancorado você estiver em si mesmo e no divino, mais facilidade você vai ter para navegar o que está por vir. E você pode estar percebendo uma clareza crescente sobre quem você é. Uma sensação de que as coisas que antes te afetavam tanto não têm mais o mesmo peso, que as opiniões que antes tinham poder sobre você foram perdendo a força, que você está mais interessado em ser autêntico do que em ser aprovado. Isso não é arrogância, é alinhamento. É o fruto de tudo o que você atravessou chegando à superfície na forma de sabedoria vivida. Porque é assim que a espiritualidade funciona na prática. Não como um conjunto de crenças que você abraça intelectualmente, mas como uma transformação que acontece através da experiência, através da dor, através da escolha repetida de permanecer íntegro quando tudo ao redor empurrava na direção contrária. Você fez isso, talvez sem saber exatamente o que estava fazendo, talvez tropeçando no caminho, tendo momentos de dúvida, de raiva, de querer desistir. Mas você continua aqui. E continuando aqui, você provou algo que nenhuma palavra poderia provar. Que a sua luz não depende de condições externas para existir. Isso é o que essa pessoa está vendo. Isso é o que a paralisa. Não o seu sucesso externo, a sua inteireza interna.
E agora preciso te falar sobre algo que acontece com muita frequência nesse tipo de processo e que quase ninguém menciona: o medo do perdão. Sim, o medo do perdão. Não da parte de quem errou, da sua parte. Porque perdoar, de verdade, exige que você abra mão de uma identidade que você construiu ao longo do tempo. A identidade de quem foi injustiçado. E isso é mais complicado do que parece. Quando você passou por muita coisa, quando você sofreu de verdade, quando o mundo te deve uma explicação que nunca veio, você acaba, sem perceber, construindo uma parte da sua autoimagem em torno dessa narrativa. Eu sou alguém que foi traído. Eu sou alguém que ficou sozinho quando mais precisava. Eu sou alguém que sobreviveu apesar de tudo. Essas narrativas são reais e elas têm valor. Elas te ajudaram a entender o que aconteceu, a processar a injustiça, a não minimizar a sua própria dor. Mas chega uma hora em que elas começam a trabalhar contra você. Chega uma hora em que continuar se identificando com a ferida impede você de habitar completamente a cura. Perdoar, nesse sentido, não é só liberar a outra pessoa. É se libertar de uma narrativa que já cumpriu o seu papel e que agora está ocupando espaço que deveria ser da sua vida nova. Pensa assim: enquanto você carrega o peso da mágoa, você está de alguma forma ainda conectado àquele momento. Aquela versão de você que sofreu, àquela versão da outra pessoa que errou. É como se você estivesse segurando uma corda que te amarra ao passado. O perdão não é ignorar o que aconteceu, é soltar a corda, é dizer: o que aconteceu, aconteceu. Eu reconheço, eu senti, e agora eu escolho não deixar que isso defina para onde eu vou. Essa escolha, quando feita de verdade, tem um efeito físico. Pesquisas da área de psicossomática mostram que o perdão genuíno reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, melhora a qualidade do sono, reduz a pressão arterial e até fortalece o sistema imunológico. O corpo guarda a mágoa, e quando a mágoa é liberada, o corpo respira diferente. Você já sentiu isso em algum momento da sua vida? Aquela leveza repentina depois de uma conversa difícil que finalmente aconteceu. Aquela sensação de que um peso saiu dos seus ombros depois de uma oração onde você de verdade entregou algo que estava segurando. O corpo sabe, e ele responde quando a alma se liberta. Esse é o presente que está sendo oferecido a você agora. Não apenas o encontro com essa pessoa, não apenas o reconhecimento do seu valor, mas a oportunidade de chegar a um nível de leveza que você talvez não tenha experimentado faz muito tempo. Aquela sensação de caminhar sem o peso invisível que você carregou por tanto tempo que já nem percebia mais que estava lá. E tem algo mais. Quando você atravessa esse processo com consciência, quando você recebe a confissão dessa pessoa com graça, em vez de revanche, você não está apenas curando a relação entre vocês dois. Você está enviando um sinal para todos ao redor. Para os seus filhos, se você os tiver, que aprendem observando como você lida com conflito e reconciliação. Para os amigos que estão te observando de longe sem dizer nada. Para os outros membros da família que sabem da situação e que estão esperando ver o que vai acontecer. Você se torna um modelo vivo de que é possível atravessar a traição sem endurecer. Que é possível ser ferido profundamente e ainda assim emergir com o coração aberto. Isso tem um poder de transformação coletiva que vai muito além do seu caso específico. A cultura brasileira, especialmente nas famílias mais tradicionais, tem uma relação complicada com vulnerabilidade e reconciliação. A gente aprende desde cedo a ser forte no sentido de não mostrar fraqueza, de engolir o que dói, de seguir em frente sem olhar para trás. Mas a força real, aquela que transforma e que dura, não é a força de quem não sente. É a força de quem sente tudo e escolhe, mesmo assim, agir com integridade.
Você já demonstrou essa força. Ao longo de tudo que passou, você a demonstrou repetidamente. E agora está chegando o momento de demonstrá-la de uma forma que vai ficar na memória de todos que presenciarem, direta ou indiretamente, esse capítulo da sua vida. Agora, chegando perto do fim desse vídeo, eu quero te deixar com algo que vai além desse encontro específico. Quero falar sobre o que vem depois. Porque quando esse ciclo se fecha, quando essa cura acontece, existe um espaço que se abre na sua vida. Um espaço que estava ocupado pela dor não resolvida, pelo peso da injustiça não reconhecida, pela energia consumida em carregar aquilo que você nunca deveria ter carregado sozinho. Quando esse espaço se abre, ele precisa ser preenchido conscientemente. Caso contrário, a gente tende a preenchê-lo com o familiar, mesmo que o familiar seja o que precisávamos superar. Então, eu te convido a pensar o que você quer construir nesse novo capítulo. Não o que você acha que merece, não o que as pessoas esperam de você, não o que seria seguro ou razoável, o que a sua alma, a versão mais honesta de você, deseja criar nessa nova fase. Talvez seja uma relação mais autêntica com essa pessoa que está voltando, construída sobre fundamentos reais, em vez de obrigações familiares vazias. Talvez seja uma versão mais leve de si mesmo, alguém que não precisa mais provar nada para ninguém, porque já sabe quem é. Talvez seja a abertura para receber o que você sempre deu, amor, cuidado, presença genuína, mas desta vez de pessoas que estejam no mesmo nível de consciência que você alcançou. A paz que você conquistou não foi dada, foi construída, tijolo por tijolo, nos seus momentos mais difíceis, quando você escolheu não se perder em meio ao caos. Ela pertence a você. E nenhum encontro, nenhuma confissão, nenhuma aproximação pode te tirar isso. Você pode receber de volta alguém sem abrir mão dessa paz. Você pode curar um relacionamento sem se dissolver nele. Isso é o que significa ser o vaso da cura. Não se esvaziar para que o outro transborde, ser tão cheio que o transbordo inevitável alcança quem está ao redor. Você chegou até aqui nesse vídeo por uma razão. Talvez você nem soubesse exatamente por que clicou, mas a sua alma sabia, porque a sua alma reconhece os convites que o céu envia, disfarçados de conteúdo, de conversas, de encontros casuais que não são casuais. Esse é um desses momentos. E antes de você sair daqui, eu quero que você faça uma coisa. Só uma. Vai nos comentários agora e escreve: estou pronto para a cura. Não para mim, para você. Como uma declaração. Como um sinal ao universo de que você recebeu o que foi enviado aqui e que está de pé, com a alma aberta para o que vem a seguir. Lê os outros comentários também. Você vai perceber que não está sozinho nesse processo, que tem muita gente passando por transições parecidas, enfrentando encontros que precisam acontecer, atravessando ciclos que precisam ser encerrados. Existe algo muito poderoso em reconhecer que a sua jornada, por mais única que pareça, é também profundamente humana. Se esse vídeo tocou em algo real dentro de você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Não precisa nem explicar. Só manda. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental.
Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.